Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Mais uma manhã aqui gravando a lição da Escola Dominical. Hoje é dia 2 de agosto de 2020. E a nossa lição é a lição de número 5. Número 5, que tem o título Enfrentando Gigantes, Conquistando Vitórias. E a revista da Escola Bíblica Dominical, ela foi escrita no início da pandemia aqui no Brasil. O seu escritor foi o bispo Abner Ferreira, e as 13 lições têm como tema que vão despertar para enfrentar as crises e ser vitorioso diante dos obstáculos, certo? Antes de começar a aula, quero agradecer o convite que me foi feito a trazer essa lição hoje, agradecer toda a direção da Escola Bíblica Dominical, agradecer também ao nosso pastor presidente Antônio Larentes, toda a diretoria que tem lutado nesse tempo tão difícil para não desmorecer, para muitos que estão afastados, que não podem estar aqui na igreja por motivos dessa pandemia, são pessoas do grupo de risco e sentem muita falta. Todos nós sentimos falta, principalmente aquelas pessoas que não podem estar aqui, né? Então, a nossa direção, a direção da igreja, não tem medido esforços para tentar de todas as maneiras colocar na mídia algo que venha alimentar essas pessoas que não podem estar aqui na igreja. Então, antes de começar a lição, eu gostaria de fazer uma oração, pedir a bênção de Deus, a sua direção, a direção do Espírito Santo, porque precisamos dele. É ele que tem a palavra certa, ele que pode ajudar cada um de nós, né? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia, na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, eu venho aqui neste momento pedir a Ti a sua direção, que o Senhor possa nos guiar em toda a verdade. Vamos meditar na Tua palavra, e a Tua palavra tem que ser, Senhor Jesus, guiada, dirigida pelo Teu Espírito Santo. Nada sabemos, nada podemos, tudo vem de Ti. Então capacita, Senhor, a cada um de nós, nos ajude a entender, a estudar, entender a Tua palavra como o Senhor quer que nós entendemos. Revela o oculto, o escondido, e que todo obstáculo que seja contra a Tua bendita palavra seja desfeita pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. A lição, ela é a lição de número 5, Enfrentando Gigantes, Conquistando Vitória. Não sei se vai dar para os irmãos que têm a revista. É bem sugestiva a ilustração que colocaram aqui. Colocaram um gigante, pode ser que é um gigante mesmo, 2,92 metros, e um menino com um pedaço de madeira na mão, que significa o cajado, né? Um pedaço de pau, uma tiradeira, uma sacolinha. E nós vemos aqui a montanha e o vale embaixo onde eles estão, e lá no fundo dá para ver os guerreiros olhando a batalha. Então é um obstáculo muito grande para um menino lutar com um guerreiro treinado desde a infância, de 2,92 metros, todo equipado, e o garoto com um pedaço de madeira, né? O texto de referência que o pastor Abner escolheu, eu vou passar a ler, está em 1 Samuel, capítulo de número 17, e é alguns versículos alternados que eu passarei a ler. Os irmãos que não têm a revista, procure na sua Bíblia. 1 Samuel 17, começarei pelo verso 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo.
versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lance e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O versículo de número 51. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e a atirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu campeão era morto, fugiram. Os objetivos da lição é ensinar que Deus sempre nos socorre na hora de crise. Vamos tentar focar sobre isso, que Deus sempre tem um socorro na hora da crise. O outro objetivo é explicar que os nossos inimigos não são maiores que Deus. Vamos tentar também falar sobre isso, que Deus é maior do que tudo. Que tudo que se passa, Deus é sempre maior, Deus sempre tem uma solução. E o terceiro objetivo é mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. Diante de uma circunstância, nós não podemos ficar parados, temos que ter atitude. Então vamos para a introdução. A introdução nós vamos focar na vitória de Davi sobre o gigante Golias. Deus espera de nós atitudes movidas pela fé, para enviar livramento e para que o nome dele seja glorificado. Então nós vamos focar na vitória que Davi teve sobre esse guerreiro, que não é uma coisa normal, um jovem, vamos dizer assim, uma criança, como Saul chamou ele, vencer um gigante, né? Hoje seria o mesmo que colocar um lutador de boxe, peso pesado, para lutar com um jovem aí de 16, 17 anos, e o peso pesado tem 120 quilos e o rapaz tem 45 quilos para lutar. Aí em quem você apostaria, né? Então seria mais ou menos isso o que aconteceu nesse confronto. Eu queria ler aqui o tópico 1, como o bispo Abner colocou aqui, e a gente vê aqui, quem tem a revista vai ver que ele colocou passamos recentemente por uma pandemia, né? Então quando ele escreveu essa revista, estava aqui no Brasil no começo, e lá na Europa a coisa já estava diminuindo, né? E ele também nem imaginava que ia estar nisso, na situação que estamos hoje, principalmente o Brasil, Estados Unidos, México, o tamanho que essa pandemia alcançou, muitas mortes todos os dias. Então eu vou ler aqui, vou alterar algumas palavras que ele colocou, porque ele não imaginava que ia chegar a esse ponto, né? O tópico 1, crises que surgem como gigantes. Por inúmeras vezes as crises se levantam contra nós como verdadeiros gigantes. Estamos passando por uma pandemia que leva muitos ao desespero e à depressão. Não falta um exemplo de pessoas que, diante do medo, acabaram até mesmo se esquecendo de Deus. No entanto, diante do gigante, Davi optou em confiar em Deus. O que devemos ter em mente é que Deus usa esses gigantes para lapidar o caráter dos seus servos. Então nós vemos aqui que, por causa dessa pandemia, o medo desse contágio, o medo do desemprego, tantos medos que vêm pegando a humanidade, e a humanidade ainda continua da mesma maneira que no passado. Nós somos um povo de dura cerviz, que a Bíblia fala, dura cerviz, cerviz que vem de cervical, que dura cerviz quer dizer que não se prostra diante de Deus.
Nós vemos tanto mal, mas a humanidade em geral, a maioria, não se prostra diante de Deus, não se converte, não aceita Deus como aquele que pode ajudar, aquele que pode salvar, aquele que pode fazer o mundo melhor. Não quer. A humanidade sempre procura o mal, né? Instigada pelo inimigo das nossas almas. E nós vemos que essa pandemia tem levado muitas pessoas ao desespero, porque perderam o foco, perderam aquilo que pode ajudar, que é Deus. Nós vemos as mídias, rádio, televisão, internet, eles só estão alimentando com morte, com doença, com desastre. Isso as pessoas têm todos os dias alimentado a sua alma. E a alma vai ficando vazia, doente, envenenada por causa disso. Eu vou falar agora o tópico 1. Conheça o Deus que você serve. Para começar a falar sobre esse tópico, eu queria fazer uma pequena avaliação do que aconteceu, uma ilustração do que aconteceu aqui, para os irmãos que eu sei que a maioria conhece a história de Davi, mas talvez alguém que esteja assistindo não tenha toda essa informação, nunca parou para ler e tem curiosidade. Então, se a gente começar a correr muito, essas pessoas vão se perder. Então, aqueles que sabem, tenham paciência, aqueles que não sabem vão aprender agora, né? Havia um homem em Belém de Judá, que por nome de Jessé. Ele tinha, aqui fala na lição 8 filhos, mas se a gente olhar em 1 Crônicas, capítulo 2, diz que 9 filhos que ele tinha. Ele tinha 7 homens e 2 mulheres, então ele tinha 9 filhos. O menor dos homens era Davi. E ele tinha os seus 3 filhos maiores. O nome de um era Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia ou Samá, depende da tradução. Esses 3 estavam na guerra. Os filisteus invadiram Israel, ali a terra que pertencia a Judá, e montaram ali o seu acampamento, e o povo de Israel veio com Saul e os seus guerreiros para proteger as suas terras dos filisteus que estavam ali. E esses 3 filhos de Jessé, que eram irmãos de Davi, foram assim convocados para estar na guerra. Então Jessé chama Davi, que era seu filho homem menor, e fala para ele que ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava das poucas ovelhas que seu pai tinha, e pediu para Davi, mandou, ele era o pai, para ele ir na guerra, não propriamente na guerra, mas no acampamento dos israelitas, para ver como estavam os seus irmãos, para ver como é que se eles estavam bem mesmo, porque irmãos, não é igual hoje que tem um celular, que tem Face, WhatsApp, não, irmãos, não tinha nada lá, mal tinha era o mensageiro, e às vezes o mensageiro nem chegava aonde ele foi mandado, né? Então ele precisava de notícias, porque o exército de Israel e os filisteus já estavam um bom tempo lá, uns bons dias. E Jessé mandou Davi levar alguns mantimentos, alguns pães para os seus irmãos, e levar queijos, engraçado, queijos, né? Para os comandantes do exército, aqueles principais que tomavam conta ali, principalmente da parte dos irmãos dele. E quando Davi chegou lá, né, diz que ele viu um povo sem coragem, acovardado, o povo de Israel. E no momento que ele chegou no arraial, ele deparou com o seguinte: as fileiras de Israel em pé, de um lado do vale, e as fileiras dos filisteus também do outro lado, pronto para a hora da guerra, preparado para a guerra. Aí ele viu Davi, quando começou a cumprimentar o seu irmão Eliabe, perguntando: como é que você está, meu irmão? E perguntando, diz que apareceu um gigante
na fileira dos filisteus, ele veio, assim, ele sobressaiu, e gritando, pedindo um homem para guerrear com ele. E dizendo assim, não precisa nós fazer uma batalha aqui em todos nós, manda só um guerreiro. E aquele guerreiro que vencer essa batalha, que lutar contra o inimigo e vencer, não precisa nem o outro exército vir escravo. Então ele pediu somente um homem. E Davi começou a olhar aquilo, olhar aquela afronta, e olhou para os soldados, para os seus irmãos e todos ali que estavam, e viu que havia um temor, um medo daquele gigante. E a gente começa a ver isso aí como uma coisa diabólica mesmo, né? Agora eu queria perguntar, por que Jessé escolheu Davi e não os outros filhos para levar esse mantimento lá para ver seus irmãos? Vamos ler aqui em 1 Crônicas capítulo 2, o verso 13, para os irmãos terem uma ideia aqui do que eu estou falando. 1 Crônicas, capítulo de número 2, o verso 13 ao 16. Olha, Jessé, que era o pai de Davi, ele gerou Eliabe, o primogênito, Abinadab o segundo, e Simeia o terceiro, Natanael o quarto, Radai o quinto, Ozem o sexto e Davi o sétimo, fora as irmãs, que eram Zeru e Abigail. Então a gente vê que os três primeiros, que eram os mais velhos, eles estavam na guerra, mas também tinha Natanael, Radai, Ozem. Por que não enviou e simplesmente enviou o mais novo, Davi? Davi, eu acredito que aí já começou o trabalhar de Deus. Não foi uma escolha do pai Jessé, mas sim uma escolha de Deus. Se nós vemos o capítulo anterior, o capítulo 16, é a unção de Davi. Davi já não era um homem comum, era um homem ungido por Deus, era um garoto ungido, era uma pessoa que tinha a proteção de Deus, a direção de Deus. Ele era completamente diferente de todos. Para cada luta ele tinha uma estratégia, mas uma estratégia de Deus. Então eu acredito que nessa escolha de Jessé, que tinha outros 3 filhos que poderiam ir lá, que eram mais velhos que Davi, mas ele escolheu esse jovem, porque ele foi dirigido por Deus para escolher ele. E diz que quando Davi chegou e viu aquele soldado, aquele gigante, afrontando o exército de Israel, e ele afrontava de manhã e à tarde, por um espaço de 40 dias, uma quarentena de armas. Ele aparecia, então 40 vezes 2, que é de manhã à tarde, 80 vezes já tinha afrontado, e ninguém teve coragem, ninguém falou, eu vou lutar contra esse guerreiro, todos com medo. Precisou de um ungido, de um menino ungido, para despertar aquele exército. Agora vamos para o tópico 1.2. Davi sabia quem era seu Deus. Davi chegou bem cedo no arraial, e os israelitas filisteus já tinham colocado em ordem de batalha, fileira contra fileira, de frente a frente, assim, numa distância, vamos dizer, um pouquinho grande, mas frente a frente. E esse gigante de repente aparece, pedindo alguém para lutar com ele. Eu fico pensando, o rei Saul, diz que o rei Saul, quando ele foi escolhido, é o primeiro rei de Israel, quando ele foi escolhido para ser o rei, e diz que todos os homens batiam no ombro dele para baixo. Então esse Saul, o rei Saul, ele devia ter aproximadamente 2 metros, era um gigante também, era um homem zarrão e preparado para a guerra. Ele e os soldados temeram. A gente vê que é algo diabólico, satânico, não é porque são homens preparados para a guerra.
e temeram aquele gigante, temeram a voz do gigante, o jeito que ele afrontava, né? Mas disse que Davi, uma pessoa ungida, é muito diferente, porque a pessoa ungida, irmãos, ele não olha para a circunstância, ele não olha para a dificuldade, para o obstáculo, não. O ungido, ele olha para Deus. A confiança dele é em Deus. Pode haver o que houver, ele confia em Deus. Ele não fica focando, colocando a sua mente naquele problema. Porque quando colocamos a nossa mente, a gente começa a pensar assim, eu vou ter que resolver um jeito. Então, igual lutar com esse gigante, então eu tenho que pegar uma espada, eu tenho que ir por ali, eu tenho que achar um ponto fraco dele. Então você está querendo arrumar uma solução. A estratégia é sua, a inteligência é tua, a força é tua. Então Deus fica em segundo plano. Mas quando a pessoa é ungida, ela é direcionada por Deus. É a estratégia de Deus, e Deus tem as suas estratégias para cada dia, para cada hora, para cada momento, para cada luta, para cada dificuldade. Então disse Davi, ele olhou assim e ele falou assim, não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, eu irei e pelejarei com ele. Aqueles que estão no Espírito, podia até entender, mas a maioria ali que estava na carne, eu acho que começou a dar risada. Você vê um garoto chegando, disse que ele era ruivo, magrinho, bonitinho, né? E não tinha nada de soldado, nada de guerreiro. E ele falou, não desfaleça, ninguém fica nervoso, nem triste, nem com medo, eu vou. É motivo, eu acho que muitos riram ali na hora, né? Eu digo assim, um moço como Davi, ungido, ele vale muito mais do que um exército, um grande exército amedrontado. É o que estava acontecendo. Uma pessoa ungida, ela muda um ambiente, ela muda uma casa, ela muda uma escola, ela muda uma cidade, ela muda um país. Uma pessoa ungida, ela faz a diferença mesmo. 1:3 diz que Deus não decepciona os que confiam nele. Vemos que o medo cega, se perde o bom senso. O rei Saul aceitou que Davi enfrentasse o gigante. E Saul quis colocar seu traje de guerra no menino, mas só que Davi não conseguia nem andar. A gente vê uma boa vontade, né? Porque você vê um menino que vem com uma roupinha de pastor para uma guerra e fala que vai lutar contra um gigante. Pelo menos Saul, ele imaginou assim, vou dar uma espada, vou dar um escudo, vou dar o capacete aqui para esse menino também, né, aguentar pelo menos um round, né? E tentou, mas diz que Davi colocou aquela roupa e ele não conseguia nem andar. E agora eu pergunto, onde estavam os campeões de Israel? Onde estava o comandante Abner? Onde estava aqueles soldados que a gente, quando começamos a ler em crônicas, existiam soldados em Israel com tanta perícia, mas eles estavam escondidos atrás do medo. O medo esconde virtude, o medo esconde as coisas que Deus nos deu, dons. O medo faz a gente se tornar tão pequeno, tão desaparecido, tão sumido. O medo é coisa do inimigo. Deus não quer que tenhamos medo, mas sim confiança nele. Quando foi colocada aquela roupa em Davi, ele disse que ele não conseguiu nem dar uma volta. Era armaduras pesadas. A gente vê que do Golias, armaduras do Golias pesava 60 quilos. A ponta da lança, a ponta que era de aço, só a ponta, pesava 7 quilos. Então, juntando os trajes de Golias, era mais pesado que o próprio Davi. Então esse de Saul também devia ser bem pesadinho. E quando
foi apresentado Davi a Saul, dizendo que ele ia, e Davi disse assim, ó, não fiquem temerosos por esse guerreiro. Eu matei um leão e um urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto ele afrontou o exército do Deus vivo. E aí eu vejo essa confiança, essa coisa linda de confiança em Deus. Ele lembrou de vitórias passadas, porque foram vitórias que marcaram a sua vida. Ele conseguiu tirar da boca de um leão uma ovelha. Ele conseguiu tirar das garras de um urso a outra ovelha. E diz que ele se agarrou ao leão e o matou, e o urso também. Coisas extraordinárias que não é normal. Eu creio que você, irmão, tem muitas vitórias na sua vida que você viu que foi sobrenatural de Deus. E dessas vitórias você tem que lembrar nas horas da dificuldade, saber que Deus não te deixou só e Ele vai te dar vitória. Então lembre daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Não fique pensando só no momento, no hoje, não fique focando na dificuldade, no gigante que está na sua vida, que todos nós temos os nossos gigantes todos os dias. Todos os dias aparece uma coisa diferente para nos afrontar, mas olhe um pouco para trás, veja o que Deus já fez na sua vida, que Ele quer continuar fazendo. Continue confiando nele, como fez Davi. Vamos para o tópico 2. Vencendo o medo paralisante. Com a pandemia chegando com tanta força, como um gigante, muitas doenças têm se instalado nas pessoas. Depressão, ansiedade, problemas emocionais, pânico. Existem pessoas que não estão conseguindo conviver mais por causa desse clausuramento, não pode sair de casa. Tem uma palavra agora, hashtag fica em casa, né? Hashtag é jogo da velha, o pessoal só muda o jeito de falar, coloca um pouquinho de inglês para ficar bonitinho, mas nada muda, parece que não há nada diferente debaixo do sol, né? Como diz Eclesiastes. Então a gente vê que as pessoas não estão perdendo a paz. Os irmãos que vão assim, supermercado, pega alguma fila de alguma coisa, vê que as pessoas estão desimpacientes nas ruas com o carro, um pouquinho coisa, a pessoa já buzina, já quer te xingar, então as pessoas estão sem paz no coração. Porque é acúmulos de ansiedade, de pensamentos negativos, não consegue olhar uma saída para a dificuldade que está passando, muitas pessoas desempregadas, e isso tem causado problemas emocionais, né? Muitos estão paralisados, como os soldados de Israel, temendo tudo, a doença, a morte, tudo teme, tudo é um pânico que tem instalado na humanidade. E o medo da morte é inversamente proporcional à certeza da salvação. Quanto menos certeza a pessoa tem que Deus está com ela, que Deus a salvou, quanto menos certeza, mais medo da morte ela tem. Pessoas que estão atribuladas, que estão assim sendo casas de demônios. Pessoas, não falam do nosso meio, mas geral, pessoas que a sua vida se tornou uma prisão, cheia de coisa ruim. Mas que Deus tenha de misericórdia da humanidade, que Deus tenha de misericórdia de todos, que Deus envie socorro em tempo oportuno, como sempre fez. 2:1. O medo destrói sonhos. Davi não temeu quando ouviu o insulto do gigante.
ele quis saber qual era a recompensa para derrotar o gigante. O que eu ganho para lutar contra ele? O que eu ganho para honrar o exército de Deus? Ele queria saber da recompensa. Diz que o irmão Eliabe ficou irritado com ele, porque quando aquele gigante apareceu e começou a insultar, ele começou a conversar com os soldados que estavam em volta, e o seu irmão estava perto, e os soldados falaram: quem derrotar esse gigante, o rei vai honrar ele, vai dar a sua filha em casamento, vai tirar os impostos da casa do seu pai, vai honrar esse homem. E Davi falou: e foi perguntar para outro, e o irmão dele começou a ver aquilo e ficou com raiva. Ele falou: eu sei das suas pretensões. Começou a insultar Davi, mas Davi queria saber qual a recompensa. Todo trabalho tem que ter uma recompensa. Eu queria ler aqui em Marcos capítulo 10, Marcos capítulo de número 10, o verso 28, 29 e 30, que diz assim: Marcos 10, 28, 29 e 30, diz assim: e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Tudo tem uma recompensa. Deus tem uma recompensa para cada um de nós. E nós vemos aqui que Pedro cobrou essa recompensa de Jesus. Falou: Senhor, nós temos deixado tudo, o que vamos ter? Qual a nossa recompensa? E o Senhor fez uma promessa aqui, que aquele que colocasse Ele e o Evangelho, Ele, Jesus Cristo, e o Evangelho em primeiro lugar na sua vida, a sua vida ia ser melhor em tudo, 100 vezes melhor. Então a gente vê que seguir a Cristo, obedecer, a crer no Evangelho, é a melhor vida que você pode dar para você nesse mundo. Aí eu fico pensando, desviado, a pessoa que está longe do caminho de Deus. Você acha que essa vida que você está levando, você está indo bem? Você está perdendo seu tempo. Corra para Jesus, aceita o Evangelho, aceita Cristo como teu Salvador. Você vai ver que sua vida vai melhorar em tudo, em todos os aspectos, vida familiar, no trabalho, tudo vai ser, porque esta é a melhor vida que Deus tem para você. É a vida com Ele, contigo, andando contigo. Então, muitas pessoas abandonaram, estão desviadas, não querem mais nada com Deus. Você está perdendo seu tempo. Recupere esse tempo perdido, volte para Jesus, que você vê que sua vida vai melhorar, porque Deus tem uma recompensa. Então Davi pensou nessa recompensa. Ele falou assim: eu vou arriscar a minha vida. Eu deveria estar lá com as ovelhas, lá no bem bom, lá debaixo da árvore, né, tocando minha harpa. Não, mas eu vim aqui na guerra porque eu sei que Deus tem uma recompensa. Então tudo que você faz para Deus, você tem uma recompensa. Pode ser que o que você vai fazer, você vai ter perseguições, como Jesus disse. Mas Deus vai te abençoar em tudo. E no século futuro, o mais importante, a vida eterna. Vamos para o tópico 2.2. O diabo tentará intimidar diante da crise. Como eu disse, Eliabe julga a Davi. Vamos ler aqui em 1 Samuel 17, o verso 28. Olha o que o Eliabe diz para Davi quando ele fica perguntando da recompensa. Eliabe era o irmão mais velho. 1 Samuel 17, versículo 28 diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração,
que desceste para ver a peleja. Olha, sempre o irmão aqui de Davi, ele foi usado pelo diabo para desanimar o ungido de Deus. Porque se é um crente, como hoje diz, um crente mimimi, que tudo se ofende, que tudo quer deixar a igreja, que tudo é culpa do pastor, que tudo é culpa dos obreiros, que tudo é culpa disso, o grupo, o diretor. Se é desses mimimi, como dizem aí hoje, que tudo se ofende, tudo se magoa, já ia embora. Mas Davi não. Davi é ungido de Deus. Ele não se abalou com aquilo, com aquela afronta do irmão dele. O irmão dele falou assim, ó: eu conheço a maldade e a presunção do teu coração. Você veio aqui só assistir a guerra, você veio aqui para ver a gente perder. E eu fico pensando que a pessoa que está com vontade de fazer algo para Deus, que tem a unção de Deus, ela sempre vai encontrar esses obstáculos. Sempre vai. O diabo vai mandar uma pessoa para desanimar ela. Eu lembro do Evangelho, quando Jairo, diz que Jairo, ele tinha uma filha, e essa filha estava à beira da morte. E ele viu que não tinha mais jeito, ele precisava de um socorro urgente. E ele correu atrás de Jesus. Ele sabia que Jesus estava passando por ali e foi lá pedir socorro. E Jesus falou: eu vou na sua casa. E ele estava confiante naquela caminhada, com Jesus do lado. Sabia que Jesus já tinha ressuscitado mortos, sabia que Jesus tinha feito tantos milagres, que ele acreditava que era o enviado ungido de Deus. E quando eles estavam chegando na casa, irmãos, vem um mensageiro do diabo, aqueles que é enviado na vida de cada um de nós, e disse assim, ó, para Jairo: não incomodes o mestre, tua filha já morreu. Você imagine o que foi essa palavra na vida, no coração de Jairo, aquele impacto. Não incomodes o mestre, a tua filha já morreu, como se fosse uma coisa tão simples. Mas você vê, foi uma pessoa usada pelo diabo para tirar todo o ânimo de Jairo. Mas Jesus olhou para ele, Jesus já pegou Jairo assim por dentro, assim, o coração, a mente, a alma, e falou assim, ó: não temas, crê somente. Crê somente, não temas, não acredite nas notícias do diabo. A gente vê também aquele cego que estava à beira do caminho da estrada que ia para Jericó, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão passando, mas ele não tinha nada que pudesse, irmãos, chegar em Jesus. Ele não enxergava. A multidão era imensa. Como é que ele ia achar Jesus? A única arma que ele tinha, o único instrumento que ele tinha ali é a sua voz. Mas aí o diabo manda um, e manda outro, manda ele calar a boca. O diabo manda ele calar a boca, porque o diabo já sabia que algo ia acontecer, que Jesus ia operar ali. Então, quando manda ele calar a boca, ele continua, diz que ele grita mais alto. Isso chamou a atenção de Jesus, porque ele agiu, o cego agiu diferente. E Jesus falou: o que queres que eu te faça? Ele falou: mestre, eu quero ver. Então veja. Então ele já ficou na multidão glorificando a Deus. Então, acredite nisso. O diabo sempre vai querer mandar um mensageiro dele para destruir os nossos sonhos. Mas fique confiante no Senhor. Não desfaleça na fé. Tópico 2.3. Nas batalhas, não perca o foco. O salvo em Cristo, na sua regra de fé, ele tem que olhar para Cristo. Não andar conforme o conselho dos ímpios. Salmo 1. Não andar conforme os conselhos dos ímpios, nem se deter com os pecadores, mas meditar na lei do Senhor de dia e de noite.
Quanto mais para baixo você está, quanto mais desanimado você está, é mais você está precisando alimentar a sua alma da palavra de Deus. Porque o conselho do ímpio, se deter ouvindo o ímpio, é veneno para a tua alma. Mas diz que aquele que medita na palavra do Senhor será como uma árvore plantada à beira de ribeiros, que dá o seu fruto na estação certa. E diz que tudo quanto fizer, prosperará. Não podemos alimentar a nossa alma, a nossa mente, com venenos que estão dando para nós. Não podemos. Não podemos ficar na frente de uma televisão ouvindo só de morte, só de doença. Não. Para, desliga isso. Corre atrás de um socorro bem presente na angústia. Isso aqui vai fazer você sorrir. Essa palavra vai fazer você ter esperança, acreditar no hoje, no amanhã, no futuro, na eternidade. Não fique alimentando sua alma com coisas que venham só deixar para baixo. Cuidado com muitos canais, muitas mídias que estão sendo usados. Ali é trono do diabo, como diz Apocalipse, trono de Satanás. Se você ficar perdido só olhando naquilo, alimentando a sua alma, você vai ficar anêmico, doente. Não faça isso. Desperta a sua alma. Não perca o foco em Deus. Amém? Vamos para o 3. Vencendo gigantes. Não é saudável colocarmos as nossas preocupações nos acontecimentos ao ponto de andarmos ansiosos. Como diz a Escritura, não andeis ansiosos por coisa alguma. Temos que acreditar que Deus está no controle de tudo. Temos que acreditar. Deus está no controle de tudo, de tudo. Temos que ter essa confiança, essa convicção que Deus está no controle de tudo. Davi chegou ali naquele campo de batalha e quando ele venceu o Golias, diz que quando ele atirou com aquela atiradeira, aquela pedra, cravou na testa de Golias, que Golias caiu ao chão, diz que ele caiu com o rosto em terra, ele caiu de frente. Um homem de 2,92 metros caindo de frente, eu acho que deve ter levantado uma poeira boa. Davi não tinha mais nada na mão e o homem não estava morto, o gigante não estava morto, ele estava zonzo, praticamente quase desmaiado. E diz que ele subiu, ele correu e subiu em cima daquele corpo do gigante. Eu fico pensando nas pessoas que estavam ali ao redor, devia falar, o gigante deve estar enganando ele, agora o gigante vai pegar ele pelo pescoço. Ele deve estar fingindo que caiu. Porque o homem tinha um capacete, uma couraça aqui, até caneleira ele tinha. E diz que Davi subiu em cima do corpo do gigante. Tirou a espada do próprio gigante que estava na bainha e matou o gigante com a espada. E por não parar por aí, irmãos, ele pegou pelos cabelos, tirou o capacete, pegou pelos cabelos do gigante, cortou-lhe a cabeça. E diz que aquele menino veio para o exército de Israel com a cabeça do gigante na mão. E diz que quando o exército de Israel viu aquela cena, um garoto magrelinho, sem roupa, com roupa de pastor, roupa de camponês, uma roupa simples, talvez até furada, veio com a cabeça do gigante na mão, diz que o espírito do exército de Israel reviveu. Falou, se Deus consegue fazer isso com um menininho, com uma coisinha desse tamanho, imagine com um exército gigante. Aí disse que o exército reviveu e começou a correr em cima do exército inimigo dos filisteus. Então nós vemos que há possibilidade de vencer gigantes. E Deus, Ele usa quem Ele quer. Não é a minha força, não é meu poder aquisitivo, não é a minha saúde que vai fazer eu vencer na vida. É Deus
É Deus, porque Ele tem estratégia. Tópico 3.1. Davi tinha consciência da realidade. Olhando para as lentes naturais, em quem você apostaria? Em Davi ou Golias? Em quem? As lentes naturais. Não havia ninguém que acreditasse em Davi, nem seus irmãos. Mas Davi, ele não precisou de apoio de ninguém, a não ser de Deus. Ele não teve uma palavra que pudesse assim falar assim, me confortou. Não. Todos acreditavam que Davi ia ser esmiuçado. Mas ele não precisou de apoio de ninguém, nem seu irmão. O seu irmão pelo menos devia estar preocupado com ele. É minha carne, que é filho do meu pai. Moramos praticamente na mesma casa, fomos criados juntos. É meu irmão, eu não vou deixar meu irmão lá, eu vou no lugar dele. Não, Eliabe não estava nem aí, nem os outros irmãos. Não tem nenhuma palavra que diz que houve alguma preocupação sobre a vida de Davi. Mas Davi não precisou de apoio de ninguém, somente o apoio de Deus. Então, não espere apoio de ninguém para exercitar a sua fé. Não espere apoio dos outros, mas você deve exercitá-la só. As maiores vitórias de fé estaremos só no campo de batalha, confiando no Senhor. Repito, não espere apoio de ninguém. As maiores vitórias da nossa fé estaremos só no campo de batalha, confiando no Senhor. Davi apresenta ao rei Saul um currículo obtido na solidão. Vitórias que surgem em lugares que ninguém, a não ser o Senhor, possa contemplar. Ninguém viu ele lutando com o leão. Ninguém viu ele lutando com o urso. Mas Deus viu. Mas ele estava só, mas Deus estava com ele. Ele estava só porque não tinha ninguém, nenhum companheiro para ajudá-lo. Mas Deus estava ali com Davi. 3.2. Davi venceu, pois teve atitude. Todos estavam paralisados, com medo. Ninguém tinha atitude. O medo paralisou a todos ali. E você que está com uma vida toda enrolada, você que está com uma vida que não acha um caminho, que tal tomar uma atitude? Chamar Deus para estar com você e tomar uma atitude. Melhorar a sua vida primeiro interna. Você que está cheio de coisas na mente, no coração, já pensou até em morrer, mas não quer porque tem medo, não sabe para onde vai. Que tal ter atitude de chamar Deus para ser seu amigo, seu companheiro? Atitude como Davi teve. Salmo 23, versículo de número 4, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Coisa linda, né? Para escrever um salmo desse, tem que vivenciarmos como ele vivenciou. Nós vemos que Davi, quando ele escreveu, ele vivenciou aquilo. Ele não escreveu de um escritor que tem um pensamento. Não, ele escreveu de coisas que veio de Deus, ungidas, direção de Deus. Então ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que Golias estivesse lá, eu não temo mal algum, porque quem está comigo é o Senhor, né? E ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Isso que é lindo. 3.3, vamos lá? 3.3. Já estamos quase terminando, irmãos. A aula não pode ser muito extensa, senão os irmãos não vai desligar antes. Então vamos tentar fazer uma aula mais curta. Davi venceu porque confiou em Deus. A vitória de Davi veio pela sua fé em Deus. Como eu disse, existiam guerreiros capacitados em Israel que temeram enfrentar os gigantes. Eu queria só ler alguns guerreiros que tinham aqui, para os irmãos terem uma ideia de quem estava. Não era um exército que não poderia vencer, não era um exército que não podia mandar um homem capacitado para lutar com Golias.
tinha pessoas, mas aquilo que estava ali era algo diabólico. Então esse medo tomou conta de toda a nação que estava ali. Vamos ler aqui em Juízes 20, verso 16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, com os quais todos atiravam com uma funda uma pedra a um cabelo e não erravam. Na tribo aqui que fala que era de Benjamim, haviam 700 homens escolhidos, todos canhotos. Eles atiravam com aquela funda, ou atiradeira também conhecida, que colocavam uma pedra no fundo, é um estilingue sem a forquilha, que rodavam, o mesmo instrumento que Davi derrotou Golias. E diz que existia esses homens que atiravam e não errava um fio de cabelo, para vocês verem a pontaria desses homens. Aí você pode falar, isso foi antes de Davi. Agora vamos ver os soldados que tinham Davi. 1 Crônicas, capítulo de número 12, verso 1, 2 e 8. 1 Crônicas 12, o verso 1 e 2 e o 8. Olha, que tipo de guerreiros era este? Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziglag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda para tirar pedras. Olha, armados de arco, usavam da mão direita e esquerda para tirar pedras e para despedir flechas com arco. Tanto faz, eles eram destros e canhotos, né? E eram esses irmãos de Saul, benjamitas. Agora vê o versículo de número 8. Olha que tipo de gente que estava reunido ali vendo o insulto do Golias. E dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e eram ligeiros como corças sobre o monte. Agora eu pergunto, que adianta ter toda essa habilidade? Que adianta ter rosto como de leão? Que adianta pular como as corças? Se teme, se não deixa Deus usar. Então, a gente vê que tinha pessoas habilitadas. Tinha pessoas habilitadas para isso. Davi, em todo momento, dedicou a sua luta a Deus. Porque não é a nossa destreza que vai vencer os gigantes da vida. A gente vê em 1 Samuel, capítulo 17, o verso 26, que diz assim, que Davi disse assim: quem é este para afrontar o exército do Deus vivo? O versículo 34, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão do filisteu. O verso 45, ele disse a Golias, na hora da batalha, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tens afrontado. O verso de número 46, ao que ele disse para o filisteu já tinha xingado eles, feito uma arruaça para amedrontar ele, colocar o medo que ele colocou em todo o exército de Israel. Mas disse que Davi, ungido acaba sendo um profeta. O ungido é um profeta de Deus. Ele disse assim no verso 46, ao que ele disse a Golias: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça. Ele já tinha até o plano, como seria? Eu vou te ferir, vou te tirar a cabeça. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Como Deus pode reagir com um servo que tem tanta confiança nele? Eu te pergunto. Como Deus lá do céu viu isso? Quando Davi acabou de falar isso. Davi profetizou a morte, talvez não estava nem no plano de Deus,
aquela cabeça ser tirada. Mas Davi falou assim: eu vou te tirar a cabeça, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ah, menino, então tem que tirar a cabeça desse inimigo mesmo. E tirou a cabeça. Conclusão. Todos os estudos a respeito do rei Davi concordam que o segredo de derrotar os gigantes da vida foi a sua confiança exclusiva em Deus. Ele não confiou na sua força, ele não confiou no seu saber, que ele era exímio atirador com aquela tiradeira funda. Ele não confiou que ele pudesse ter alguma habilidade para derrotar. Ele não confiou no apoio de ninguém. Ele só confiou no Senhor. Para terminar, eu gostaria de ler aqui em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 13, que é para nós hoje. Diz assim, o título é A Armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Repetindo o verso 13 para nós hoje. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus continue dando força a todos nós, que a palavra dele seja o nosso apoio, o nosso refúgio e a nossa ajuda. Que Deus nos abençoe. Obrigado.